Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Olá, ouvinte internauta em todo o Brasil, nosso bom dia. Já estou aqui com o professor Paulo Bacelar para falar muito sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora comigo, professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes, programa Alerta Geral. Eu me enrolei aqui um pouquinho, mas estou aqui à disposição para a gente começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É emoção pelo reencontro, professor Paulo Bacelar. Nos últimos 2 sábados ficou a cargo do Marcos Furlan essa conversa, esse bate-papo aqui para você, ouvinte internauta, sobre dúvidas na área da Previdência Social. Temos muita conversa hoje porque chegaram dezenas de dúvidas dos nossos ouvintes internautas Brasil afora. A primeira pergunta é do Francisco em Juazeiro do Norte. Tenho 25 anos de contribuição e sou servente. Quando irei pedir a aposentadoria? Bem fácil essa conta aqui, né, professor Paulo Bacelar? Luzenor, não tá fácil porque a gente não sabe a idade do Francisco, né? Porque aí depende da idade dele, mas possivelmente aí com 65 anos de idade, ele já tem um tempo mínimo de aposentado para aposentadoria, que é de 15 anos, mas aí precisa ter, Francisco, a idade de 65 para poder se aposentar. Ou seja, o Francisco como auxiliar de servente ou servente de pedreiro, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Dever de casa feito porque você diz que já tem 25 anos de contribuição. Mas é como a gente fala sempre, não para de contribuir, mesmo que deixe de trabalhar, contribua como facultativo, contribua como autônomo, porque deixando de ser segurado da Previdência até chegar aos 65 pode haver outro problema, um problema de saúde, um problema que você pode ficar afastado temporariamente e você terá direito a outros benefícios além da aposentadoria. Então não deixe de contribuir, por favor, pelo amor de Deus. Professor Paulo Bacelar, pergunta do seu xará em Fortaleza, Paulo Vitor. Sofro com problemas de dores na lombar, tenho 52 anos de idade, tem dias que não consigo trabalhar. Posso conseguir algum auxílio do INSS? Pode pedir um auxílio doença, o benefício por incapacidade temporária, que o auxílio doença agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. E ele pode pedir pelo site do meu.inss.gov.br, mas sempre munido com laudo médico, atestado médico, atestando que a pessoa está incapacitada para o trabalho. O Jornal Alerta Geral tem uma linha aberta para você encaminhar dúvidas e mensagens. Diga em que cidade você se encontra. Fernando em Baturité. Tenho 56 anos de idade e 13 anos de contribuição. Eu quero saber, professor Paulo Bacelar, se eu já posso pedir a aposentadoria. Olha, não ainda. Precisa ter a idade mínima para aposentadoria, que é de 65 anos de idade. E ele ainda tem que ter mais 2 anos de contribuição, porque tem que fechar os 15 anos de contribuição. Então, tem dúvida agora do Henrique na cidade do Crato. Sou professor, tenho 19 anos de contribuição. Quando posso pedir minha aposentadoria? Professor com quantos anos, professor? 60 anos de idade, 25 anos de contribuição. Então ele precisa ter aí mais um tempo e se aposentar com menos tempo, porque o homem se aposenta com 60 de idade e 15 e 25 de contribuição. A Joelma está em Pacatuba, diz que está desempregada e cuida da mãe, que tem problema de saúde. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se nessa situação pode receber algum benefício do INSS. Não, ela, por ser cuidadora, se ela não estiver contribuindo, ela não terá direito a nenhum benefício. A Alessandra em Fortaleza, tenho 45 anos de idade e 18 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Permita, professor Paulo Bacelar, responder essa pergunta. Alessandra, você precisa completar os 62 anos de idade e os 15 anos de contribuição. 15 anos você já tem aqui, os 18 anos.
Então, somente com 62 anos de idade, se não houver mudança na legislação previdenciária, você vai garantir a aposentadoria. Agora, o professor Paulo Bacelar tem um importante recado para você e também para as pessoas que contribuem, já tem o tempo de recolhimento para a Previdência Social que os garante a aposentadoria, mas a idade ainda está bem longe. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é a orientação? A orientação, gente, é não parar de contribuir, mesmo que seja por um salário mínimo, né, um valor de 11% do salário mínimo, que dá R$ 155 por mês, mas não deixando de contribuir, porque você, deixando de contribuir, você deixa de ser segurada e aí você pode ter algum benefício que você precise até chegar à idade para aposentadoria e aí não terá direito. Mônica, em Fortaleza, eu recebo um salário mínimo e gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, como eu faço para me aposentar com mais de um salário mínimo? Ela precisa contribuir com 20% entre o valor que ela deseja contribuir, que é do mínimo, até o teto da Previdência, que é de R$ 7.780. Então ela vai pagar 20% sobre o valor, sobre R$ 500, sobre R$ 5.000, sobre R$ 3.000, 20%. E o código é o 1007. Professor Paulo Bacelar, agora em que faixa etária as pessoas que sonham com a aposentadoria melhor podem fazer, eu vou chamar assim, contribuição paralela para melhorar o benefício lá na frente? Luciano, não existe um tempo. Agora, lembra que todo período de contribuição que a pessoa fez desde julho de 94 irá entrar para a média. Então, se você tem uma média baixa, faltando 5 anos para a aposentadoria, você começa a aumentar essa média, o efeito desse aumento não terá muito, porque você vai ter um outro período muito maior com valor baixo. Mas, para você saber se vale a pena pagar ainda o que falta, o valor a mais que falta, você deve fazer o planejamento previdenciário. Contratar um escritório de advocacia que faça planejamento previdenciário para você ter uma noção, uma ideia e não perder dinheiro, não jogar dinheiro fora. Eu fiz essa pergunta, professor Paulo Bacelar, porque nós recebemos muitas perguntas dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, sobre o caminho para melhorar esse valor da aposentadoria e perguntando quais as condições do ponto de vista da contribuição. Por exemplo, só um exemplo para você, ouvinte internauta. Vamos partir do pressuposto que uma mulher tem 50... Vamos citar aqui o caso da Mônica. Ela não diz a idade, mas eu vou contextualizar. Se a Mônica estiver hoje, professor Paulo Bacelar, por exemplo, com 55 anos de idade, há 7 anos de pedir a aposentadoria, já tem, por exemplo, os seus 20 anos de contribuição, ainda teria algum benefício se ela decidisse, olha, eu quero pagar sobre um salário a mais? Teria vantagem? Esses 7 anos iriam ajudá-la numa aposentadoria melhor? É por isso que a gente tem que fazer um planejamento. Isso é cálculo. O cálculo você vai poder fazer simulações, pagando no teto, pagando um valor de metade do teto. Então, depende muito de quanto ela vai pagar. Agora, uma coisa a gente pode falar aqui. Se ela já tem 20 anos de contribuição, no seu caso, no caso que você está simulando, 20 anos, faltam 7 para ela se aposentar, ela iria se aposentar com 27 anos de contribuição. Com 20 anos, ela vai ter 70% da média de contribuições. Com 27, ela tem 27. Eu faço cálculo aqui bem rapidinho, Luciano. Ó, 27 menos 15 dá 12 anos. Vezes 2% dá 24%, mais 60, 84% da média. Com 27 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 84% da média. Então, ela vai ter que aumentar a média, ou seja, pagar um valor a mais nesses 7 anos que falta, e aí vai aumentar mais também o percentual, mas é 84% da média, não chega a ser 100% da média. Então, às vezes, não vale a pena aumentar a média, porque o percentual também ainda é baixo. Então, por isso que a gente chama de planejar. Planejamento previdenciário é isso, é fazer cálculos, simulações, para ver quanto ela vai pagar daqui para frente, saber se valeria a pena ou não ela fazer essa contribuição a mais. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado. Estamos aqui para responder a sua dúvida. 085 99273 4353. Marta, na cidade do Ipu. Sou funcionária pública, meu esposo é agricultor. Quando ele for pedir a aposentadoria, tem alguma interferência por conta da minha condição de servidora pública? Não.
O agricultor, ele vai ter direito à aposentadoria com as provas dele como agricultor. A lei não proíbe que a esposa não seja agricultora. Ela pode ser funcionária pública, pode ter um salário maior. Agora, se ele provar que ele vive da roça, administrativamente, o cargo da esposa não interfere. Agora, Zenô, isso interfere na justiça, acredita? Se ele não provar administrativamente que é agricultor, se ele for para a justiça, o juiz vai analisar que a mulher não é agricultora, que é servidora pública e que eles não vivem exclusivamente daquela atividade rural. Por isso, a importância do programa de informar quais os caminhos da aposentadoria para que esse benefício seja concedido na via administrativa. Porque muitas vezes a pessoa se socorre da justiça e a justiça é mais rigorosa do que a via administrativa que o INSS. Então, nesses casos, vale a pena você ouvir o nosso programa para ter as provas rurais durante a sua vida rural, não só durante a época que você vai pedir aposentadoria, não só quando precisa do benefício, mas a vida inteira você juntar documentos de prova da agricultura para na hora de aposentar não ter problema e não precisar recorrer à justiça, porque nesse caso a justiça é mais prejudicial do que no próprio INSS. O Francisco em Fortaleza diz que está com 25 anos de contribuição e 49 anos de idade, sofre com problemas de saúde e quer saber se pode pedir a aposentadoria. Depende do problema de saúde, depende do atestado médico, depende do laudo médico. Se o atestado disser que ele não tem mais condição de trabalhar, aí ele pode se aposentar por invalidez. O Soares em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, quer saber se pelo código 1163 está fazendo a contribuição correta e ele disse que nunca trabalhou e já recebeu o Bolsa Família. Não, se ele não trabalha e não trabalhou e quer contribuir, ele deve contribuir no código 1473, que é o código do facultativo. É o mesmo valor desse código 1163. 11% do salário mínimo, R$ 155. Mas ele deve contribuir no código 1473, porque quem não trabalha é considerado facultativo. Então tem que pagar no código 1473. E esse código 1163 é para quem, professor Paulo Bacelar? Para o contribuinte individual, que a gente chamava antigamente de autônomo, né? Do autônomo. Ele trabalha, ele exerce atividade remunerada, então deve contribuir no código 1163, Luzano, porque ele é obrigado a contribuir. Quem não é obrigado a contribuir é quem não trabalha. E aí a gente chama de segurado facultativo e deve contribuir no código 1473. Ele pode alterar o código a qualquer momento e pagar daqui para frente no código correto. José em Fortaleza, o valor de R$ 815 por mês que estou contribuindo, ou contribuindo sobre esse valor, me dá uma aposentadoria de quantos salários? Pago o INSS no código 1007. Está correto? Ou seja, professor Paulo Bacelar, eu vou só refazer essa pergunta. Entendi que o José paga por mês R$ 815. Sabe quanto é o salário dele que ele está contribuindo? R$ 4.025. Porque R$ 4.025 vezes 20% dá R$ 805. É o salário que ele está contribuindo por mês, R$ 4.205. Isso com 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Se ele tiver 15 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 60% da média de todo o período que ele contribuiu. Então, essa resposta que você acaba de nos trazer para o José em Fortaleza serve também para aquela pergunta lá atrás da Mônica, que eu fiz a simulação sobre a idade, né, que ela queria contribuir com um valor mais alto para garantir a aposentadoria. Então, parabéns ao José que está fazendo um dever de casa bem feitinho para deixar uma aposentadoria mais robusta. Bem, é isso que a gente fala de planejamento. Se ele está pagando R$ 4.025 por mês, o salário de 4 mil, mas é durante 15 anos apenas, ele vai se aposentar com 60% da média. Aí é que está a injustiça, porque ele se aposenta com R$ 2.400. Ou seja, para chegar a esse valor de 4 mil e poucos reais, tem que bater nos 35. 40 anos de contribuição para o homem, 35 anos de contribuição para a mulher, que é quando ele se aposenta com 100% da média de contribuições de todo o período contributivo desde julho de 94. Dúvida da Kévila em Pentecoste. Minha filha tem uma deficiência de poliomielite, já deu entrada no benefício 2 vezes e todos os pedidos foram negados. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, a minha filha que tem 12 anos de idade, tem direito a algum benefício da Previdência Social? Olha, ela tem direito, pode ter direito, né? Se ela tiver um laudo médico atestando um impedimento de longo prazo, ou seja, de 2 anos. Um impedimento para ir para a escola, um impedimento para fazer um esporte. Então, se ela tiver um impedimento de 2 anos, de um mínimo, ela vai ter direito ao BPC, mas tem que analisar também a questão da renda familiar,
que não pode ser igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma pergunta agora do Evenilson em Baturité. Gostaria de saber, eu tenho 51 anos, já contribuí 26 anos, 30% de insalubridade na área de eletricista, já posso pedir a aposentadoria? Aí ele acrescenta, professor Paulo Bacelar, 26 anos mais 30% de insalubridade. Não, o 30% de insalubridade não importa na hora de pedir aposentadoria especial, ele precisa ter um PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. No PPP tem que ter uma tensão acima de 250 volts para quem trabalha com eletricidade, para ser considerado como especial. E ele vai se aposentar, Luciano, com 25 anos de contribuição no mínimo e 60 anos de idade. Ou se tiver mais de 25, 26, 27, 28, não importa, acima de 25, ele fechar uma pontuação de 86 pontos. Que aí seria o quê? 30 mais 56, entendeu? 29 mais 57. Então, vai depender muito do tempo de contribuição da pessoa. Não precisa ter 60 anos de idade, mas precisa fechar a pontuação de 86 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, o Orleanos, em Tianguá, diz que é funcionário público, 23 anos de trabalho e 54 anos de idade. E quer saber com quanto tempo irá se aposentar. Aí precisa ter, no mínimo, 65 anos de idade, 15 de contribuição também, mas existem regras de transição que vai depender da lei do município em Tianguá, que pode haver regras de transição diferentes daqui de Fortaleza, diferente do estado de Ceará. Cada município tem a sua regra de transição definida por lei. Se lá já fez a reforma da Previdência, teria que ver a lei do município para saber em quais condições ele poderia se aposentar. Mas logo adiantando que com essa idade, esse tempo, não teria direito ainda à aposentadoria. Mais um xará do Paulo Bacelar, agora o Paulo em Paramuti. Fui aprovado com auxílio doença acidentário em março de 2024 e já contribuía com o INSS. Será necessário continuar a contribuição para o INSS, professor Paulo Bacelar? Não, enquanto ele estiver recebendo auxílio doença, não precisa contribuir, não pode nem contribuir. Ele para de contribuir porque esse tempo irá contar para a aposentadoria dele, o tempo, né? E logo após que cessar o benefício dele, um mês depois, ele já pode voltar a contribuir, exatamente para ele poder contar com esse tempo para a sua aposentadoria. A Lúcia, em Fortaleza, dei entrada no pedido do BPC para o meu filho, que tenho 2 laudos médicos afirmando o autismo do meu filho, relatórios escolares, cadastro único atualizado com renda per capita de R$ 324. Por que o INSS negou esse benefício, professor Paulo Bacelar? Dúvida da Lúcia. São perguntas que nós mesmos, advogados, professores, nos fazemos, porque tantos benefícios são indeferidos na via administrativa para o autismo, né? Para quem tem autismo. E sendo na justiça que a gente consegue a concessão desses benefícios. São análises do perito médico que divergem da perícia médica judicial, e aí é um caso para se levar para a justiça para receber, para restabelecer, né, conceder esse benefício que foi negado pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, sobre esse assunto, em 2021, a Justiça Federal concedeu pelo menos 44 mil benefícios BPC. De 2022 a 2024, foram mais de 110 mil atendimentos pela Justiça Federal, impondo ao INSS a implantação do BPC quando havia a negativa na área administrativa. Nesse caso, a decisão da Justiça tem sido generosa ou a Justiça tem um olhar mais social para a realidade dessas pessoas que pedem o benefício de prestação continuada? Luciano, é um misto, né? Porque o BPC ele é um benefício para pessoas que a gente costuma chamar, entre aspas, em estado de miserabilidade. Não é para qualquer pessoa. Então, por exemplo, um amigo meu tem um filho autista, que ele é engenheiro, recebe R$5.000 por mês, o filho dele não vai ter direito a um BPC, mas um trabalhador que sai todo dia às 5 horas da manhã, que recebe um salário mínimo por mês, para manter a sua família e ter um filho autista, esse daí possivelmente irá precisar, porque está num estado de miserabilidade, uma vulnerabilidade social que precisa do benefício. Então isso tudo é avaliado no BPC, e não só a questão médica, a questão da incapacidade, que a gente chama de impedimento, que a gente costuma falar impedimento de longo prazo, que é um impedimento para a pessoa realizar suas atividades pessoais. Então isso depende muito de cada caso, e por isso que na via judicial também é avaliada essa questão
da questão social também. Francisco, em Uruburetama, a pergunta é a seguinte: onde é que se ajeita a documentação para pagar o INSS? Que boa pergunta, professor Paulo Bacelar. Basta entrar no site do meuinss.gov.br e fazer a guia de contribuição. Não precisa apresentar documentação nenhuma, basta você fazer a sua guia com o seu código de pagamento, o seu NIT, e aí você já estaria contribuindo para a Previdência Segurada da Previdência Social. Linha direta 085 99273 4353. Maria Geisa, em Bela Cruz. Sou agricultora, tenho 44 anos de idade. Já posso pagar o sindicato? Pois pagava para tirar 2 salários maternidades e parei há muito tempo. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, não importa se você paga o sindicato ou não paga o sindicato. Você precisa estar trabalhando na agricultura, ter provas de que você exerce atividade rural e você terá o seu benefício toda vez que você tiver um parto. E reafirmando, professor Paulo Bacelar, para quem vive da atividade agrícola, é desobrigado a pagar o sindicato dos trabalhadores rurais como condição para ter os benefícios da Previdência Social. Mas a gente sempre aconselhou, é importante você ter um sindicato forte, porque vai protegê-lo em determinadas lutas de interesse da coletividade rural. Mais uma dúvida, Gislene, em Juazeiro do Norte. Gostaria de informação sobre a minha mãe. Ela tem MEI. 1 ano que fez uma cirurgia no ombro, não tem como trabalhar. Ela é feirante, recebeu 6 meses, mas negaram na segunda perícia. E no recurso ela não tem como trabalhar, não tem força no braço e não está recebendo nenhum benefício. E aí, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, é recomendável que você leve para a apreciação do Poder Judiciário através de um advogado para entrar com ação judicial. Marineide, em Quixadá. Você sabe onde é que fica Quixadá, professor Paulo Bacelar? Doutor, pelo amor de Deus, ali depois de Bicuitinga, depois de Baretama. Conhece Baretama? Conheço, professor Paulo depois de Bacelar. Ocara. Estou bem informado. Perto de Quixaramubim, onde tem o açude do Cedro, que é o primeiro açude realizado pelo governo do imperador do Pedro II, o primeiro açude do Brasil, você sabia disso, Luzeno? E ele entregou a coroa para o ouro lá para construir a barragem, não foi isso, professor Paulo Bacelar? Possivelmente. Possivelmente. Olha, a Marineide Quixadá diz o seguinte: contribuir para o INSS, eu contribuí há 30 anos, contribuo e tenho 60 anos de idade. Gostaria de saber quando irei pedir minha aposentadoria. Tá bem pertinho, Marineide. Rapaz, 30 anos, né? Tá vendo? Se tivesse 35, seria 100% da média de contribuições. Ela vai ter 90% da média de contribuições, pelo menos aí com esses 30 anos. Faltam apenas 2 anos para ela poder se aposentar. Veja, ela já tem 30 anos de contribuição. Se ela já tivesse esses 30 anos antes de 2019, ela já teria direito à aposentadoria. Se ela tem 30 anos, Luzeno, com 60 de idade, ela vai se aposentar com 62? Fiquei calado, professor Paulo Bacelar. Me perdi aqui na resposta, como acontece às vezes com você. Qual é a pontuação para aposentadoria hoje? 91 pontos. Ela tem 90. 90 Bate pontos. na trave. Se ela fizesse 61 anos agora em 2024, ela teria direito à aposentadoria. Mas tem outra regra de transição, Luzeno, que você não está lembrado. É a regra da idade mínima. Homem, 63 anos de idade e meio, 63,5 com 35 de contribuição. Mulher com 58 anos e meio de idade com 30 de contribuição, ó. No caso da Marineide, ela já teria direito à aposentadoria se tivesse 30 anos antes de 2019. E agora, com 58 anos e meio, ela já tem 60 anos, então já pode se aposentar, já pode abrir a champanhe e chamar a gente para tomar um café, porque ela já tem direito à aposentadoria. Pera aí, professor Paulo Bacelar. Pera aí. Não vamos gerar falsa expectativa para a Marineide. Nenhuma. Com 60 anos de idade, 30 anos de contribuição. Ela já tem a idade mínima, 58 anos e meio, com 30 de contribuição. E já venceu aqui a regra de transição. Já venceu a regra de transição da idade mínima, que é 58 anos e meio de idade, com 30 de contribuição. Não precisa ter os 62. Se ela batesse o ponto 91, também já teria direito, mas ela não tem, ó. Então você tem que analisar todas as regras de transição. Precisa ter 91 pontos. Não tem 90. 60 mais 30. Então vamos para outra regra de transição. Idade mínima, 63 anos e meio para o homem, 58 anos e meio para a mulher. Ela já tem direito à aposentadoria. Pode confiar e chamar para a gente tomar o café, que ela já tem direito à aposentadoria, basta pedir. Que boa notícia, hein, Marineide? Antônia, em Iguaçu.
Tenho 61 anos de idade, 23 anos de contribuição. Sou merendeira, trabalho na prefeitura. Com quantos anos eu irei me aposentar? Aí, ó, 60 anos de idade, 62 de idade, com 15 de contribuição, mesma coisa para o regime geral. Se ela tivesse 25, ela já teria se aposentado com 60 anos, mas como ela não tem os 25 ainda, precisa ter os 62. Lúcia, em Quixeramobim. Meu marido conseguiu um BPC por conta de um problema de saúde. Ele é agricultor. Isso pode me prejudicar quando eu for procurar os meus direitos como agricultor, ou seja, quando for pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Nenhum problema. Agora, tem um detalhe. Ela, como agricultora, não pode utilizar documentos em nome dele, do marido, porque ele não é mais agricultor. Ele está recebendo o BPC, ou seja, está afastado da agricultura. Então, ela tendo documentos em nome dela, não há problema nenhum, ela pode se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Rita de Cássia, em Fortaleza, tenho 17 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu gostaria de saber se preciso continuar contribuindo com o INSS ou já posso dar entrada na minha aposentadoria. Ainda não. Não ainda, mas vai precisar ter 62 de idade, Rita, mas continue contribuindo para não perder a qualidade segurada. Olha só, professor Paulo Bacelar, Fátima em Jaguaruana, é verdade que o sindicato não informa aos agricultores que esses agricultores têm que adquirir provas. Eu tinha 23 anos de contribuição, 8 anos, aí o pedido de aposentadoria foi negado agora em outubro, faço 60 anos de idade e nada de resposta. Parabéns pelo maravilhoso programa. Professor Paulo Bacelar, deu para entender a pergunta da Fátima em Jaguaruana? Eu não posso afirmar que os sindicatos não informam aos agricultores que os mesmos têm que adquirir prova. Eu só acho que não informam, porque sempre que tem o pedido de aposentadoria rural na via administrativa, as provas são muito recentes. Então, se eles são sindicalizados, se eles pagam aos sindicatos, eles deveriam ser informados que eles precisam ter provas de muitos anos atrás para poder ter uma concessão na via administrativa mais tranquila e não precisar do sindicato, não precisar do advogado para poder pedir aposentadoria, se ele tivesse sido informado que deveria juntar essas provas durante os anos. Que coisas que a gente faz isso há muito tempo aqui no programa Alerta Geral, para que a pessoa tenha essas provas rurais durante a sua vida inteira, não teria problema nenhum na aposentadoria rural. E também não é correto, de bom tom, que o sindicato não informe aos segurados para que eles tenham os benefícios indeferidos e que eles possam entrar com o advogado do sindicato nos processos judiciais. Professor Paulo Bacelar, o sindicato ou os sindicatos dos trabalhadores rurais e também o sindicato dos pescadores poderiam manter esse papel de informação, deveriam, né? De educação previdenciária, já né? pagam, que é o que nós fazemos aqui no Jornal Alerta Geral, sempre informar os trabalhadores, as trabalhadoras dos setores da agricultura e da pesca, quais são as condições para cada um ganhar aposentadoria e ter direito aos benefícios da Previdência Social. O Júnior Feitosa, em Juazeiro do Norte, diz que tem 57 anos de idade e 32 anos de contribuição. Já pode dar entrada, professor Paulo Bacelar, no pedido de aposentadoria? Olha, eu vou pensar aqui que ele não seja agricultor, que ele não seja servidor público, né? Se ele fosse servidor público, a gente teria aí alguma regra de transição com 32 anos, mas não sendo servidor público, Júnior, você ainda precisa ter os 65 anos de idade ainda para poder se aposentar. De Tianguá chega a pergunta do Manuel Vasconcelos. Tenho 61 anos de idade, 27 anos de contribuição urbana e sou também trabalhador rural, atuo na agricultura. Ele queria saber, professor Paulo Bacelar, se pode se aposentar juntando os dois tempos. Aí ele disse que tem depressão e sofre também com ansiedade. 27 anos de contribuição na área urbana e 61 anos de idade. Ele pode juntar o tempo rural e urbano, mas ele vai se aposentar com 65 anos de idade também, então isso não valeria muito a pena. E se ele for contar o tempo rural com o urbano, para dar os 35 de contribuição, ele não teria ainda a pontuação necessária, né, para se aposentar com as regras de transição. Então, e outra coisa, para ter o tempo rural considerado para tempo de contribuição, ele teria que contribuir o tempo rural que ele provar que tem tempo rural e ainda pagar, indenizar esse tempo. Então ele não teria nenhuma vantagem de fazer isso, ele precisa esperar os 65 anos de idade, que é o melhor que ele possa fazer.
Professor Paulo Bacelar, o José em Fortaleza diz: minha mulher tem 60 anos de idade e 8 anos de contribuição à prefeitura, recolhido com cargo executivo, prefeita. Também é professora pública estadual desde 1998. Como computar esse tempo? Olha, se ela é professora e exerce o cargo de vereadora, nesse período de vereadora ela mantém o seu vínculo com o regime próprio de previdência. Então não será... Com cargo de prefeita, professor Paulo. Desculpa, 8 anos eu como falei o quê? prefeita. Vereadora. Desculpa, prefeita. Então, se ela é servidora pública e vai exercer um cargo de prefeita, aí poderia ser de vereadora também, Exato. de deputada, não importa. Ela sendo funcionária pública do regime próprio de previdência, esse vínculo do regime próprio, ele é mantido, mesmo nesses cargos provisórios. Então, não terá nenhum acréscimo, nem uma diferença em relação a outros regimes, não. Ela é professora desde 98, tem que contar com esse tempo de professora. Agora, lembrando que se ela se afastou para exercer a atividade de prefeita, né, não sendo professora, esse tempo não será computado como professora, porque ela parou de estar em sala de aula, parou de exercer a sua profissão, e aí ele vai descontar esse tempo, ele é até prejudicial, né? Que vai descontar esse tempo de professora para cálculo de aposentadoria do professor, que é um tempo menor. Eu entendi perfeitamente a sua resposta, mas me ficou uma dúvida. Mas a esposa do José pode agregar esses 8 anos com o tempo de sala de contribuição aula? normal, mas sala de aula não. Porque se ela se afastou da atividade de professora para exercer o cargo de prefeita, então esse tempo não é computado como de efetivo exercício de professor. Eu entendi, professor Paulo Bacelar. Cristina em Choró. Gostaria de saber o que acontece e quanto tempo tenho que aguardar quando um benefício do BPC é negado e a advogada tem que recorrer. E se posso dar entrada normal no INSS outra vez? Se já está na justiça, pode de novo dar entrada na área administrativa? Não existe tempo para aguardar. Indeferir hoje, você já pode ajuizar uma ação amanhã. Não tem nenhum impedimento de você requerer um benefício novamente da via administrativa enquanto aguarda a decisão judicial. Professor Paulo Bacelar, Maria em Oroz. A pensão dos meus filhos é de 18% sobre um salário mínimo. Eu quero saber se esse valor é somente para um ou é dividido para os dois. Olha, aí depende, Luciano. Pensão por morte? Não, né? 18% do salário mínimo deve ser pensão alimentícia. Então depende do que como foi a decisão judicial. É o juiz que determina. Se é 18% para um filho, para os dois, para todos. E está escrito lá, vai ter né, que estar escrito na sentença que homologou a pensão alimentícia para os filhos. Soraya Queiroz em Canindé. Sou professora, tenho 50 anos de idade e 23 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? Soraya, eu acho que não, mas quem entende do riscado é o professor Paulo Bacelar. 57 anos de idade e 25 de contribuição. Ou seja, faltam 2 anos de contribuição e mais 7 anos para aposentadoria. Lauro, em Belém, do Pará, tenho 61 anos de trabalho como motorista de caminhão, 27 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Aí ele pergunta, qual o teto salarial da minha aposentadoria? Vai ser a média de contribuições, Lauro. Você vai se aposentar com 65 de contribuição, não tem jeito. O motorista de caminhão hoje não tem aposentadoria especial, é 65 de idade. E vai ser a média de todo o período que você contribuiu multiplicado por um percentual. Então não vai ser o que você ganha atualmente, vai ser uma média multiplicado pelo percentual, que vai depender de quanto tempo de contribuição você vai ter na data da aposentadoria. Eu quero que você, ouvinte internauta, acompanhe essa pergunta para o professor Paulo Bacelar responder com riqueza de detalhes. E aí, nessa resposta, você vai saber como é importante o recolhimento, a vinculação com o INSS. Não apenas para você, mas também para os seus familiares. A dúvida é da Bruna Moura em Icó. Meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS nem trabalhava de carteira assinada. Posso pedir a pensão por morte? Luciano, não trabalhando, não contribuindo, não é segurado da Previdência, então não tem direito aos benefícios da Previdência Social, como deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Então, realmente, essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de entender que a Previdência Social é um seguro social, que se ela não contribui, ela não terá proteção para si e nem para a sua própria família, que é o mais importante, né?
Gabriela Guimarães, em Iguatu. Minha irmã engravidou, está com mais de 3 meses, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade? Não, se ela está grávida de 3 meses, nunca contribuiu, ela ainda pode contribuir, porque a justiça entendeu que ela precisa apenas ser segurada na data do fato gerador, que é o parto. Então, se ela contribuir agora como autônoma ou como facultativa, ela terá direito ao salário maternidade. Fernanda Couto ou Fernando Couto, em Quixadá. Minha mãe trabalhou por muito tempo com carteira assinada, mas faz 8 anos que ela não trabalha mais. O que a gente faz para contribuir e garantir a aposentadoria da minha mãe? Ela deve entrar no site do INSS e emitir a Guia de Pagamento da Previdência Social, GPS. Guia da Previdência Social. Ela volta a ser segurada e continua contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição e se aposentará com 62 anos de idade. Gorete, em Acopiara. Meu esposo é pensionista do Estado e a gente nunca se casou no civil por conta que falaram que ele perde a pensão. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Eu falo isso todo programa praticamente, né, Luzeno? Perde a pensão sim, Luzeno. É um absurdo. Eu acho que, se eu não me engano, apenas a legislação estadual que fala de previdência dos servidores públicos estaduais do estado do Ceará e do Piauí, que existe essa cláusula, esse artigo na legislação, de que a pensionista do estado, do funcionário do estado, do servidor do estado, se casar novamente, se contrair novas núpcias, como a gente diz no direito, né? Ela perde a pensão, que isso é uma coisa que precisa ser corrigido na próxima gestão, na próxima, como a gente chama, hein? Legislatura. Aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ô, professor Paulo Bacelar, agora, neste caso, por exemplo, se a pensão foi concedida bem antes da reforma previdenciária, Reforma, já era assim antes. Ah, já era assim, né? Era. Então, resposta completa para você, Gorete. Se casar, o seu esposo perde a pensão. Nertan, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? Já pode, professor Paulo Bacelar? Olha, vamos por os pontos. 35, 55, dá 90. Tem que ter 60, tem que ter 101. Vamos para a idade mínima. 63 anos e meio com 35 de contribuição. Também não tem. Vamos para as regras de transição. Aí pode ser. Se tinha 35 anos hoje, ele tinha 30 em 2019? 30 em 2019. Pode ser, 30 em 2019. Então faltava 5 para 35. Pedágio de 5 anos. 35 mais 5. Então, Luzano, ele se aposenta com 60 anos de idade, ó. E 40 de contribuição. Tá Gostou? perto, professor Paulo Bacelar? Muito melhor do que ele esperar os 65, né? Então, 60 anos de idade, Nertan, você vai dar entrada no pedido de aposentadoria. Edival, em Arujá, tenho 49 anos de idade, trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Será que já posso dar entrada na minha aposentadoria? É possível, professor Paulo Bacelar? Tá muito cedo ainda, hein? Ele vai se aposentar com 25 de contribuição, 60 de idade. Então, ele já tem os 25. Se tiver PPP desse período todo, ser considerado especial, aí mais teria que ter os 60 anos de idade. Maria, em Viçosa, gostaria de saber se o beneficiário MEI tem direito ao 13º na aposentadoria? Total. Aposentadoria por idade, com 15 de contribuição, 65 anos de idade um homem, 62 anos de idade uma mulher, é uma aposentadoria, terá direito ao 13º sim, não é um BPC. Olha, as perguntas que chegam aqui no nosso bate-papo com o professor Paulo Bacelar, sem identificação, acabam sendo engavetadas, porque é importante para nós que você cite o seu nome e diga em que cidades você se encontra. Mas eu pesquei aqui uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que não tem identificação, e considero que a resposta é importante para muita gente, então vou fazê-la. O ouvinte diz o seguinte: dei entrada em um benefício em maio do ano passado e da última vez foi negado. Faz 8 meses que eu recorri e não tive retorno. E aí, professor Paulo Bacelar, essa demora de 8 meses no âmbito do Poder Judiciário, ou no caso... Deve ser no Conselho de Recursos. No âmbito da administrativo é normal? Tanto tempo? Olha, Zeno, infelizmente, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um recurso administrativo, emitiu no seu regimento, incluiu no seu regimento um prazo mínimo de apreciação do processo administrativo de um recurso, que é de 1 ano. 365 dias. E isso confrontando a própria lei do processo administrativo, que é a Lei 9876, de 99, que fala que o prazo é de 30 dias para apreciação de qualquer pedido administrativo. Então, fica aí essa questão aí, que é 1 ano, no mínimo, para que a Junta de Recurso possa
apreciar o recurso, julgar o recurso. Professor Paulo Bacelar, tem mais uma pergunta e registrar sempre a colaboração e a parceria da FM 97.5, FM Papagaio, em Icó, na região do Vale do Salgado, sob o comando do Carlinhos Nunes. Tem pergunta, agora vamos ao município de Quixeré, Antônio Arruda. Gostaria de saber se um servidor da Previdência própria da Prefeitura pode dar baixa no concurso e ir para o INSS com uma nova função. É possível, professor Paulo Bacelar, ou é muita burocracia? Não, Zano, total. Foi o que eu fiz, né? Eu não saí do regime próprio de Previdência, eu era servidor do INSS, saí do regime próprio e fui para o regime geral de Previdência trabalhar como advogado. Então, a gente chama isso de exoneração. Então, você pode realmente pedir a exoneração no seu cargo público, trabalhar no regime geral de Previdência, na iniciativa privada, e trazer esse tempo do regime próprio que você trabalhou para o regime geral de Previdência para ser averbado no regime geral de Previdência. Fazer a pergunta do Fernandes em Horizonte. Já tenho 58 anos de idade e completo 16 anos de contribuição. Quando consigo me aposentar? Ele completou 16 anos de contribuição no mês de abril. Completou quanto? 16 anos de contribuição. Mas ainda precisa de 65 anos de idade para se aposentar. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade no caso do homem. Isso. Professor Luzanira, na cidade do Crato, tenho fibromialgia avançada, sou professora e constantemente preciso tirar atestado ou ficar de licença. Qual é a lei que ampara as pessoas com fibromialgia no Ceará? É o BPC, Luciano. É o BPC para previdenciar, para nosso meio aqui previdenciário e assistencial, a pessoa que tem essa doença, se não tiver contribuindo, ela pode ter um BPC. E se ela estiver contribuindo, a lei 8.213 de 91 garante o direito a um auxílio-doença enquanto ela está incapacitada para o trabalho. Mas no caso da Luzanira, que é professora, professor Paulo Bacelar, tem Sim. a carteira assinada, É isso, ela tem que pedir a licença. Se essa fibromialgia estiver impedindo ela de trabalhar, ela pede o afastamento ali, se for regime próprio de previdência, o próprio município irá afastá-la enquanto ela estiver incapaz para o trabalho ou, se estiver incapaz permanentemente, se aposentar por invalidez. Você fala sobre o BPC e a Maria Lúcia em Tianguá gostaria de saber qual o tempo de espera para um pedido de um BPC, de um benefício de prestação continuada por incapacidade. Depende muito, aí vai depender de 5 a 6 meses. Felipe José em Icó, falei sobre a FM Papagaio 97.5, sob o comando do Carlinhos Nunes, e chega essa pergunta do Felipe com o seguinte conteúdo: eu tenho 17 anos de contribuição com 30% de periculosidade, com quantos anos irei pedir a minha aposentadoria? Luciano, periculosidade não dá direito a benefício algum, então precisa ter o PPP para saber se esse período é especial, mas ele vai se aposentar com 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. Samara Fernandes em Massapê, tenho a doença de Parkinson, isso me dá direito a algum benefício? É possível, se depende da atividade dele também e o atestado informando que ele está incapaz de exercer as suas atividades laborais, ele pode pedir auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez logo. Ludmila em Trairi, meu filho é menor de idade, recebe um BPC e eu sou responsável por ele. E em 2024 ele fica maior de idade. Como posso fazer para transferir o BPC para o nome dele? Ou BPC por problema de saúde, independe da idade, professor Paulo Bacelar? Independe da idade, mas como ele é menor, a mãe dele deve estar no sistema como representante legal. E ela precisa sair dessa representação legal quando ele fizer 18 anos. Porque ela não pode mais representar a criança com maior idade. Então, ela tem que entrar no meio INSS, solicitar a exclusão do representante legal através do meio INSS. Gabriela em Caucaia, minha mãe já tem 52 anos de idade e trabalhou 11 anos de carteira assinada. Ela pode se aposentar? 62 anos de idade com 15 de contribuição. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, ela precisa pagar mais 4 anos de contribuição, retoma a condição de segurada e aos 62 anos de idade garante a aposentadoria. Isso. César de Lima em Sobral, tenho 21 anos de contribuição e 60 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Tem gente apressada aqui, professor Paulo Bacelar. Está querendo
se aposentar para viajar. Será que é motociclista, Luciano? Como eu? Querendo se aposentar também. Mas pra você não viajar tá por aí? aposentado ainda não. Não, mas eu queria estar, viu? Queria estar só viajando de moto por aí. Luiz, Não, então ele precisa ter 65 anos de idade ainda. Luiz, em Fortaleza, tenho 22 anos de contribuição com 58 anos de idade. Hoje sou MEI, pago MEI. Quanto tempo irei pedir minha aposentadoria? Em quanto Também tempo? só com 65 anos de idade. Quem Regina, paga como MEI, Luciano, não importa o tempo, só se aposenta por idade, 65 anos de idade. Regina em Jaguaribe, eu tenho 56 anos de idade e 22 anos de prefeitura. Falta o quê ou quanto tempo para eu me aposentar? Sou concursada. Quanto? 56 anos de idade. 56 mais... 22 anos de prefeitura. Ela tem que ter 57 mais 25. Por que, professor Paulo Bacelar? A servidora pública tem essa regra mais Tem a regra. privilegiada que os trabalhadores da iniciativa privada? Mas tem que ter 25, Luciano, no mínimo. Ela tem hoje... Se ela tiver 62, aí basta os 15 também. Entra para a regra geral. Mas se ela não tiver os 62, ela tem que ter 25 com 57. Ou seja, quer dizer que ela tem 22 anos e espera mais 3 anos. É, porque antes da reforma era 55 com 25. Aumentou para 57. Mas criou-se a regra geral, 62 com 15 anos. Alberto em Barbalha. Gostaria de tirar uma dúvida de uma amiga. Ela recebe pensão por morte do marido. Ela pode se aposentar pelo BPC Loas? Olha só, professor Paulo Bacelar. E Olha a ele tem o quê? pegadinha. Ele tem o quê? Ela recebe pensão por morte do marido, já é pensionista. E ela pode se aposentar pelo BPC Loas? Não. Primeiro que BPC não dá aposentadoria. Não, mas ela não pode ter o BPC também, porque ela já recebe um benefício previdenciário da pensão. Então não pode acumular 2 benefícios. Mais uma dúvida, Rogério em Guaraciaba do Norte. Sou aposentado há 10 anos. Queria saber sobre a revisão da vida toda para os aposentados. Quando vai a julgamento? Já foi, falta agora só mesmo alguns embargos, mas essa tese já foi morta e enterrada. Possivelmente não há mais saída para quem pediu esse benefício, não vai ter direito. Maria em Itapipoca. Trabalhei 8 anos de carteira assinada. O meu esposo trabalha ganhando um pouco mais de R$ 1.800. Quero contribuir novamente. Qual o código para a minha contribuição? Se quiser se aposentar, se ela quiser pagar sobre um valor acima do salário mínimo, o código é 1007. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você pode mandar a sua pergunta, porque fica bem anotado aqui e a gente traz essa dúvida esclarecida com o professor Paulo Bacelar. Professor, valeu, um bom sábado, um bom final de semana. Obrigado, Luciano. Bom sábado a todos. E próximo sábado, se Deus quiser, estarei aqui a partir das 7 horas da manhã para conversar, tirar dúvida dos nossos ouvintes. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, um bom final de semana.